Olá, galera linda do meu coração! E aí, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí bem, alegres, contentes e felizes. Seja na companhia da família, dos amigos, da rua, do bairro, da escola, não importa onde você esteja. Como eu sempre digo, o importante é você estar aí na companhia de Jesus e do Espírito Santo, seus amigos 24 horas, que está aí com você e não te abandona. E aí, prontos para mais uma história dessa série maravilhosa, Deus Escolhe Líderes? Gostaram da nossa última história sobre a vida de Ruth? Eu contei, turminha, a história dela de forma resumida, porque como eu já falei para vocês várias vezes, o meu canal aqui, o intuito, maior do meu canal é o quê? É que vocês venham a conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e também que vocês tenham o hábito de falar com Ele, de orar e de ler a sua palavra, de estar o quê? Fazendo a leitura da Bíblia, porque são esses os três pilares para o ser humano ser feliz. Primeiro, ter Jesus no coração. Segundo, falar com Ele. Depois, o quê? Ler a sua palavra. E você tendo isso, você vai o quê? Crescendo no conhecimento, vai testemunhando dele para os coleguinhas, falando dele para os amigos, mas temos que ter leitura diária da palavra de Deus, porque quando você está lendo a Bíblia, Deus é uma das maneiras dele estar falando com você, porque ele usa também pessoas, usa às vezes animais, usa situações para falar com você. Mas hoje, a maneira com que ele mais fala conosco é através da sua palavra, tá bom? Então, antes de começar, a contar para vocês a nossa história de hoje, e a história que eu vou contar para vocês hoje, turminha, é sobre o último juiz de Israel. Aí depois deste último juiz, aí já começa o quê? Os reis de Israel. Aí vai ser uma outra série que a professora Esther vai estar trazendo para vocês, tá bom? Mas antes de nós começarmos essa história do último juiz de Israel, e eu vou dividir ela em 3 partes, vai ser 3 vídeos, porque senão vai ficar muito longo. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem o que é ser grato. O que é você ser grato a uma pessoa? Por quê? Às vezes você acha que ser grato é só você falar muito obrigado. A pessoa fez alguma coisa para você e você fala muito obrigado. Mas ser grato não é só isso, você simplesmente falar. Você tem que também, através de atitudes, mostrar a sua gratidão. Então, nós aprendemos a dizer obrigado como uma forma de boa educação. A gente sempre fala, eu como professora na escola, às vezes um amiguinho, um aluno vai e faz alguma coisa pro outro, o outro não agradece, fala assim, cadê a palavrinha mágica, não é? Então nós aprendemos as palavrinhas mágicas, que são as principais. Por favor, com licença e muito obrigado, não é? Mas, entretanto, será que realmente sentimos grato quando dizemos obrigado para uma pessoa? E como é que você aí se sente quando você faz alguma coisa para alguém e um favor, e essa pessoa não agradece? E aí eu te pergunto, como é que vocês acham que Deus deve sentir quando nós esquecemos de agradecer por todas as coisas que Ele tem feito por nós? Então, quantas coisas, a principal que nós temos que ser gratos a Deus pela nossa vida, pelo ar que eu respiro, pelo sustento, que Ele não deixa faltar roupa, calçado, alimento, não é? As contas lá de casa, tudo paga, tudo em dia, pela natureza, por eu estar vivo, pela minha família. Nossa, muita coisa para agradecer a Deus. E às vezes a gente levanta da cama assim de manhã cedo e sai como se fosse não pode nem chamar de um bicho, de animal, porque os bichinhos, os animais, eles agradecem a Deus. Aqui onde eu moro tem um monte de passarinho, uma festa de manhã cedo. Deu 6 horas, 5 horas, o dia amanheceu, eles começam. É muito barulho, é muito gostoso. O meu despertador, apesar de eu ter o despertador, mas eu me desperto
com o barulho dos bichinhos. É o galo que canta, é a cachorra que late, é o gato que mia, e aí tem os passarinhos que vêm nos pés de fruta comer fruta, os papagaios, os juriti, os pardalzinhos, os biquinhos de lata, canarinho. Nossa, aqui tem muito passarinho. Nossa, é uma delícia. Então, os animais são gratos a Deus, não é? E o ser humano, né? Cheio de raciocínio, né? Que nós temos nosso espírito, que é a nossa parte divina, não agradecemos a Deus. E a história de hoje, né, que eu vou contar para vocês, é de uma mulher que recebeu uma bênção muito grande de Deus e ela foi grata por essa bênção. Então vamos lá, a nossa história de hoje, ó. Durante muitos anos, Deus sempre escolheu pessoas para realizarem tarefas especiais na terra. Então, ó, nós já vimos que ele escolheu mulheres, homens e crianças. E hoje nós vamos estudar a história, né, como eu falei, do último juiz de Israel. Mas para falar desse último juiz, nós vamos ter que falar de quem? Da mãe dele. Então, ó, havia uma mulher na tribo de Efraim que não podia ter filhos. Olha só, a mãe do último juiz de Israel não podia ter filhos. Mas apesar disso, o seu marido Eucana a amava muito. E todos os anos eles iam ao tabernáculo junto para adorar a Deus. E Ana vivia muito triste. As lágrimas rolavam em seu rosto, mas ela não perdia a esperança de ter um filho. Então, aproveitando que ela estava ali na tenda sagrada, ela foi orar. E olha só a oração dela para Deus. Está aqui no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 9. Está escrito assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló e foi adorar ao Senhor. E aí, ó, ela foi e falou: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida. Então Ana, ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, deu prazer de ser mãe, porque eu não sou mamãe, eu vou dar esse filho de presente ao Senhor. E aí, enquanto Ana orava, o sacerdote chamado Eli se aproximou e ficou observando ela. Eu já expliquei para vocês aqui, crianças, quem era o sacerdote. O sacerdote, ele usava roupas especiais e ele oferecia as ofertas e o sacrifício das pessoas e as abençoava. Além disso, cuidava do templo, recebia as orientações de Deus para transmitir ao povo, cuidava da organização das atividades do tabernáculo e do altar do holocausto. E no altar do holocausto, a chama não podia se apagar. E Eli resolveu conversar com Ana para saber o que estava acontecendo. E aí, ó, no versículo 13, fala bem assim, ó: porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então ela estava ali orando só, sabe, falando só ela com o Senhor, quietinha, caladinha. E às vezes, né, você fala bem assim: ai, professora, eu vou orar como na escola? Você tá ali, ó, tá ali a prova, a atividade na sua frente, você não tá conseguindo fazer, você só abaixa a cabeça assim, em silêncio, lá só mexe a boca e fala: Senhor, por favor, me ajude nessa prova, eu estudei, mas eu não tô conseguindo compreender, deu um branco, papai, me ajuda. Você não vai falar com a boca, mas você vai falar com o Senhor em pensamento, às vezes você vai movimentar só a sua boca. Então, ó, ele achou que ela estava embriagada, que ela tinha bebido muito vinho. Aí ele falou: até quando tu estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito.
espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, tu a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te concederá a tua petição que tu pediste. Então, ó, quando ela estava lá chorando, que o profeta ele foi falar com ela, o sacerdote, ela, né, ele falou: não se preocupa, vai em paz, porque o Deus a quem tu clamas vai ouvir a sua petição. E por isso, Ana, ela saiu dali toda feliz, porque ela entregou a Deus, né, o seu pedido, e ela sabia que, como o sacerdote era quem transmitia as mensagens de Deus para o povo, ela tinha certeza que Deus tinha ouvido a oração dela e que ia conceder o desejo do seu coração. Então, Ana e Eucana voltaram para casa, né? Mas, quando ela voltou para casa, né, passado o tempo ali, ela engravidou e ela teve o seu bebê. E Ana ficou com seu coração cheio de fé, porque Deus respondeu a sua oração. E quando o neném nasceu, ela colocou o nome nele de Samuel. Ela amava muito aquele menino, mas ela não se esqueceu da promessa, né, do voto que ela fizera. E assim que Samuel cresceu um pouco, então, quando deu passado um ano, né, que o Eucana foi até o templo de novo, o tabernáculo, ela falou: esse ano eu não vou não, porque eu tô com o bebê, mas no próximo ano, depois quando eu for, eu vou e levo a criança, porque ele vai ficar lá. Então, quando Samuel já estava desmamado, a Bíblia fala que quando o menino desmamou, ela foi e levou Samuel para o templo e deixou ele lá. Então, ó, Ana e Eucana voltaram para casa, mas Samuel ficou lá na tenda sagrada, trabalhando como ajudante do sacerdote Eli. E Ana pediu um filho a Deus com muita fé, e Deus respondeu a sua oração. E Ana ficou tão feliz que ela fez uma oração de gratidão a Deus. Então, todas as vezes que Deus nos concede uma bênção, nós devemos ser gratos a Ele. Olha só o que a oração dela, o louvor de gratidão dela a Deus, ó. Então orou Ana e disse: ó, meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Portanto, me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas ardas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. O que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e levanta. Levanta o pobre do pó, desce o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde o céu
trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então, ó, este foi o cântico de Ana. Então, aqui ela fala, ó, no versículo 5, até a que era estéril, teve 7 filhos. Então, Deus não deu só Samuel para Ana, ele deu mais 7 filhos. Olha só que coisa maravilhosa. Então, ela foi, Deus deu para ela a condição dela, sendo estéril, ser mãe, e ela falou, este vai ser de presente, só de eu ter ele nos braços, amamentar, para mim eu já vou estar feliz, eu vou devolvê-lo para o Senhor. E Deus deu para ela a condição dela ainda ter mais filhos. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós devemos, turminha, assim como Ana, ser gratos a Deus. Olha só o nosso versículo de hoje, que está no Salmo 107, no versículo 1, ó. Deem graças a Deus, porque o Senhor, ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Salmo 107, 1. Então, nós devemos dar graças ao Senhor por tudo, porque ele é bom. E o amor dele, que é o que nós mais precisamos, dura para sempre. E olha só, eu trouxe uma música aqui, ó. Olha só o título dela, ó, Exaltação a Deus. Nós devemos o quê? Exaltar ao Senhor por tudo de bom que Ele nos tem dado, que Ele nos tem feito. Devemos ser gratos a Ele, assim como foi Ana, ó. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é o Senhor, digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Então, nós devemos ser gratos a Deus através do nosso pensamento, do nosso falar, do nosso agir. Devemos ser gratos a Ele por tudo. E agora, nós já lemos a palavra de Deus, nós já cantamos e agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem dado e tem feito por nós. Então vamos lá? Querido Deus, agora que eu entro na Tua presença e através do Seu Filho de Jesus, eu venho, Senhor, te oferecer essa oração de gratidão. Eu te agradeço, Jesus, pelo Senhor ter dado a sua vida ali naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Te agradeço pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pela sua natureza que eu posso contemplar, pela minha vida, por eu ser um ser perfeito, pela minha saúde, pelo sustento que o Senhor não tem deixado faltar na minha vida, pela roupa, o calçado, o alimento, por tudo, papai, que o Senhor tem dado e feito por mim, pela minha família, meus amigos, pelos meus filhos, por tudo, papai. Eu lhe sou grata. E sou grato, papai, pelos meus animaizinhos, pela natureza, pela chuva maravilhosa que o Senhor tem mandado e nos mostrado através dela o seu amor para conosco. Em tudo, papai. Eu lhe sou grata pelo dia que o Senhor nos dá para viver, pela noite para dormir, pela casa para nos abrigar do sol, do frio, da chuva, do calor. Eu te agradeço, papai. No nome de Jesus, amém. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje, mas teremos continuidade no nosso próximo encontro. E eu aguardo vocês, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curta, comenta, compartilha e seja grato a Deus por tudo. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.